avaliação de frações algébricas, né? Primeiro, mínimo múltiplo comum de números naturais. Vamos recordar como podemos determinar o mínimo múltiplo comum dos números naturais pelo processo da decomposição em fatores primos. Então, primeira coisa que a gente faz, para a gente recordar, como se faz o mínimo múltiplo comum, né? Então, nós temos o número 60, que ele é divisível por 2, porque ele termina em par. 60 dividido por 2 dá 30. Continuamos dividindo por 2, porque termina em par. 30 dividido por 2 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. A fatoração: 2 vezes 2 vezes 3 e vezes 5. Então, nós temos 2 ao quadrado, vezes 3 e vezes 5. Isso é fatorar, né, em fatores primos. Mínimo múltiplo comum agora de monômios, né? O que são monômios? É quando apresenta apenas uma, né? Para calcularmos o mínimo múltiplo comum de monômios, vamos proceder da mesma maneira como fizemos para os números naturais, né? Mas o que é o mínimo múltiplo comum? Ele é um produto de fatores comuns e não comuns com o maior expoente. Então, vamos fazer da seguinte maneira. Nós temos 40x y ao quadrado e 60x ao quadrado de y ao quadrado, né? Primeira coisa que se faz é tirar o mínimo múltiplo comum do número 40. Então, vamos tirar o mínimo do 40. 40 dividido por 2 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5 e dá 1. Agora o mínimo múltiplo comum do 60, que nós já fizemos aqui, ó, que é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, qual é o mínimo múltiplo comum do 40? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Qual é o mínimo múltiplo comum do 60? 2 ao quadrado vezes 3 e vezes 5. Continuando. Qual é o mínimo múltiplo comum da letra x? É a letra x. Qual é o mínimo múltiplo comum do y ao quadrado? Y ao quadrado. Porque as letras permanecem iguais. Qual é o mínimo múltiplo comum do x ao quadrado? X ao quadrado. Qual é o mínimo múltiplo comum do y ao quadrado? Y ao quadrado. Então, nós temos, né? Nós temos 2 do 40. Nós temos 3 vezes o número 2 aqui. Então, nós temos a base 2 elevado ao cubo. Esse expoente significa quantos 2 ele foi, né, repartido aqui, né? Ou seja, foi repartido em produtos. Vezes 5, vezes x e vezes y ao quadrado. Qual é o mínimo múltiplo comum agora do 60? 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, x ao quadrado e y ao quadrado. Agora, o que vai acontecer ali? Como a gente disse aqui, ó, com o maior expoente, então a gente tem que verificar. 2 elevado ao cubo e 2 elevado ao quadrado, a gente vai pegar aquele que tem o maior expoente do número que é igual, ó, da base que é igual. Então, vai ser 2 ao cubo. O número 5 elevado na 1 e 5 elevado na 1, como eles são iguais, permanece. Vamos pegar um só. E o número 3 vai junto, não tem ninguém para acompanhar ele. X elevado na 1 e x elevado ao quadrado, o maior é x ao quadrado, vezes y ao quadrado. Agora a gente tem 2 ao cubo, vezes 5, vezes 3, vezes x ao quadrado e vezes y ao quadrado. Então, nós temos 2 vezes 2 vezes 2, né? Vai dar 8 vezes 5
vezes 3, x ao quadrado e y ao quadrado. Então, a resposta nós temos 8 vezes 5 dá 40. 40 vezes 3, 120 de x ao quadrado e y ao quadrado. Na letra B, nós temos 4x ao quadrado e 9xy. Qual é o mínimo múltiplo comum do 4? 2 vezes 2, sempre desmembrando, né? Colocando ele em produto. As letras não, as letras permanecem como estão. Qual é o mínimo múltiplo comum do 9? 3 vezes 3 e as letras permanecem. Aqui nós temos 2 ao quadrado vezes x ao quadrado. Aqui nós temos 3 ao quadrado vezes x e vezes y. Vejam que esse 2 vezes 2 se transformou em 2 ao quadrado. E o 3 vezes 3 ficou 3 ao quadrado. Então, nós temos o 2 ao quadrado, como não tem ninguém para competir com ele, quando eu digo competir, significa que o número tem que ser igual, que nem aqui, ó. Que nós temos número igual, né? Ó, tá? Por isso que ele ficou, olha aqui, ó, 2 elevado ao cubo e 2 ao quadrado, nós pegamos aquele que tinha o expoente maior. Nesse caso, ele não tem ninguém. Então, o que vai acontecer? Continua 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, não tem também. Então, a gente vai levar junto. Vezes x ao quadrado, que é o maior, e y igual 2 vezes 2, 4, vezes 3 vezes 3, 9, vezes x ao quadrado de y. Então, a resposta, 4 vezes 9, 36 x ao quadrado de y. Um outro exemplo, podemos colocar 6y elevado na quarta potência e 12y ao quadrado, né? 6y elevado na quarta potência, né? Então, nós temos, qual é o mínimo múltiplo comum do 6? É 2 vezes 3, y na 4. Depois, nós temos o 12, que vai ser 2 vezes 2 e vezes 3, de y ao quadrado. Resposta. Aqui, ó, ele vai ficar 2 ao quadrado vezes 3. E aqui nós temos 2 elevado na 1 e 2 elevado ao quadrado. Então, a resposta, 2 ao quadrado, vezes o 3. Aqui seria 3 elevado na 1 e 3 elevado na 1. Como são iguais, copiamos uma vez só. Y elevado na quarta potência e y ao quadrado é y elevado na quarta potência. Então, nós temos 2 vezes 2 dá 4, vezes 3, vezes y elevado na quarta potência. Resposta, 12y elevado na quarta potência.